Olá, seja bem-vindo. Abril é o mês da conscientização sobre o autismo. Ele é um transtorno no desenvolvimento do cérebro e atinge uma a cada 68 crianças no mundo. O dado é da Organização Mundial da Saúde. Houve uma mudança na forma de fazer o diagnóstico e isso tem aumentado o número de casos. Sobre o tema, eu converso com a psicóloga Thaíse Tacla. Ela é mestre em psicologia, professora da PUC Paraná e fala conosco aqui de Curitiba. Obrigado pela disponibilidade. Você pode explicar melhor o que significa o autismo? De acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, o autismo se refere a déficits persistentes na comunicação social, na interação social e em múltiplos contextos, tá? Ele também, então, esse é um dos critérios. O segundo é padrões repetitivos, restritos de comportamentos e interesses, tá? É importante que os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, mas eles não podem tornar-se plenamente manifesto até que as demandas sociais excedam as capacidades limitantes, né? Ou seja, podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida, né? Então, isso é importante observar porque ele é identificado precocemente no desenvolvimento, mas às vezes o indivíduo com TEA ele consegue mascarar, ou seja, ele consegue desenvolver estratégias ao longo da sua vida, tá? E o quarto ponto é que os sintomas eles devem caracterizar um prejuízo clinicamente relevante no funcionamento social, profissional ou outras áreas. Quais as variações ou diferenças que existem no autismo? De acordo com o DSM, nós temos o transtorno do espectro autista, tá? E o nível de gravidade no comprometimento em relação à comunicação social, à interação, ele tem 3 níveis. Então, o primeiro nível em que ele necessita de suporte, mas há um prejuízo notado sem suporte, ou seja, uma dificuldade na interação social, algumas respostas atípicas, né, alguma dificuldade de interação social, tá? Mas ele necessita de um suporte. O segundo nível, ele necessita substancialmente de suporte, ou seja, há um déficit marcado na conversação, um prejuízo, mesmo percebido com suporte, iniciação limitada nas interações sociais, né, respostas anormais, né, então esse é o segundo nível. O terceiro nível é que ele necessita de suporte muito substancial, ou seja, há um prejuízo grave no funcionamento, iniciação de interação social muito limitada e respostas mínimas a aberturas sociais. Então, dentro do TEA, o transtorno do espectro autista, nós temos o nível de gravidade em relação à interação social, à comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Quais as mudanças na forma de diagnosticar o autismo? O diagnóstico, né, ele já é observado bem precocemente. Os sintomas do transtorno espectro autista são observados dos 12 aos 24 meses, mas podem ser vistos antes dos 12 meses ou após os 24 meses, né? São características presentes na primeira infância, a falta de interesse em interações sociais, né? A falta de interesse em engajar-se em grupos ou em situações em que envolve uma demanda social, atraso na linguagem, né? Então a gente tem várias características, né, que a gente descreve ali em relação ao sintoma. Hoje a gente diz assim, aumentou a quantidade de diagnósticos de autismo? Não, as pessoas hoje elas estão muito mais atentas ao que é o autismo e percebem esses sintomas bem precocemente, tá? Então, é isso que a gente tem percebido muito acontecendo, tá? Como isso ajuda no acompanhamento da criança? O diagnóstico diferenciado, ele é de fundamental importância para acompanhamento da criança. Por quê? Porque nele se faz uma avaliação do repertório da criança e né, pode-se verificar quais
as suas facilidades, potencialidades, quais são as suas maiores dificuldades, e assim pode ser útil na programação de contingências de aprendizagem, ou seja, a gente utilizar o potencial que ele tem ao máximo e trabalhar nessa perspectiva. O autismo é mais presente nos meninos ou nas meninas? O autismo é 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas, tá? Ele tem diversas explicações ou razões para essa situação. Um primeiro é a questão de técnicas diagnósticas, um olhar serem voltados para o sexo masculino, que foi no primeiro momento mais investigado, as meninas apresentarem menos estereótipos do espectro, né? E também, às vezes, tem a capacidade de imitação ou desenvolver esse comportamento próximo de outras crianças da mesma idade, né? A gente percebe menos ações repetitivas, né, atitudes, e o outro aspecto é a questão, as diferenças hormonais, né, então, entre meninos e meninas. Não tem nenhuma causa explícita ou colocando a diferença, mas essas são algumas das explicações que são trazidas, tá? Qual a melhor forma de acolher as crianças autistas? E não tem uma forma única e exclusiva que serve para todos, né? O que a gente tem que fazer é atentar para o repertório da criança com TEA ou do indivíduo com TEA, quais são as suas dificuldades, quais são as limitações para evitar ultrapassar seus limites, quais são as suas potencialidades. Então, que ao enxergar as potencialidades, nós podemos ver uma maneira, uma estratégia de acolher. O que deve evitar num primeiro momento é esse contato físico, observar o comportamento da criança no seu ambiente, como que ela responde nesse determinado ambiente. Que exames devem ser feitos para se chegar ao diagnóstico de autismo? Com relação a exames, não existem exames laboratoriais para diagnóstico do autismo. O diagnóstico é realizado por meio de médicos especialistas, neurologista ou psiquiatra. A base do diagnóstico consiste numa anamnese detalhada, com foco na história do desenvolvimento, padrões de comportamento, usando, né, as características do DSM. E o que a gente tem hoje são instrumentos que contribuem para o diagnóstico, né? Como o CARS. O CARS, o significado dele é Childhood Rating Autism Scale, que ele dá um índice, né, uma escala que dá um índice aí do autismo. O MCHAT, que é o Modified Checklist for Autism. Então, ele dá um checklist dos itens que se preenche e aí se pode verificar. Nós temos também um instrumento, um teste psicológico, que é o Proteia, que é o Sistema de Avaliação de Suspeita de Transtorno do Espectro Autista. Então, esses instrumentos, eles são complementares e contribuem aí para a avaliação do profissional. Com que rede de apoio os pais podem contar? A família pode contar com os serviços assistenciais que oferecem atendimentos específicos para o indivíduo com TEA. E nessas intervenções específicas são adequadas a cada criança, as suas necessidades, e planejadas aí um ensino individualizado. A família precisa de alguns suportes, então, para a estratégia de enfrentamento da situação, como lidar com os diferentes contextos. Um aspecto que vai ser bem importante na rede de apoio para os pais é a qualidade das relações familiares, né? Porque a gente tem estudos de que o suporte social recebido ele tem muitos ganhos e contribui muito para que esses pais se engajem em intervenções. Thaíse, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de participar dessa entrevista, abordar um tema que eu estudo há bastante tempo e poder trazer essa contribuição aí para a comunidade de uma forma geral. Tá.
bom? Obrigada e contem com o meu apoio aí. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.